Você sente dor no corpo inteiro, cansaço extremo, sono que não recupera e ainda ouve que isso é coisa da sua cabeça? E se eu te dissesse que isso tem nome, tem explicação científica e que tem tratamento? Hoje você vai entender de uma vez por todas o que é fibromialgia. Mas antes de continuar, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que convivem com a dor crônica e muitas vezes nem sabem o que tem. Você sente dor, mas os exames dizem que está tudo normal? Você já fez ressonância, tomografia, exame de sangue e ouviu: tá tudo bem. Mas seu corpo continua dizendo o contrário. A dor é real e constante. Esse é um dos maiores dilemas de quem vive com fibromialgia. E agora, a ciência tem uma explicação clara. O problema não está no músculo, na articulação ou nos ossos. Está em como o cérebro processa a dor. Um estudo publicado na revista JAMA em 2014 fez o seguinte: pegou 2 grupos de mulheres, um com diagnóstico de fibromialgia e outro grupo controle de mulheres saudáveis, sem dor. Elas foram submetidas a exames de ressonância magnética. O resultado: nas pacientes com fibromialgia, o cérebro mostrava hiperatividade em áreas relacionadas à dor, como o córtex insular, o tálamo e o sistema límbico, mesmo quando o estímulo aplicado era leve. Em outras palavras, o cérebro dessas mulheres estava funcionando com um alarme de incêndio, disparando sem fumaça. A dor que elas sentem é real, mas nasce da forma como o sistema nervoso interpreta os sinais do corpo. E mais, o estudo mostrou que essas alterações não aconteciam no grupo saudável. Ou seja, não é psicológico, não é exagero, apenas é diferente. Esse tipo de alteração no funcionamento cerebral é chamado de neuroplasticidade mal adaptativa. O cérebro aprende a sentir dor o tempo todo, mesmo sem uma lesão. Mas a boa notícia é: esse padrão pode ser revertido. Com as estratégias certas, o cérebro também pode desaprender essa dor exagerada. Esse é o primeiro passo da virada. Entender que sua dor tem explicação e ela tem saída. Mas e aí? Será que você pode ter fibromialgia e nem saber? Fibromialgia, os sintomas que quase ninguém conhece. Vamos combinar. Quando você fala que sente dor no corpo todo, cansaço extremo e dificuldade para dormir, o que você mais escuta é: você precisa descansar mais, ou pior, isso é só estresse. Mas a verdade é que a fibromialgia não é só dor, ela é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas crônicos que se manifestam em diferentes sistemas do corpo ao mesmo tempo. De acordo com os critérios atualizados do Colégio Americano de Reumatologia em 2016, o diagnóstico de fibromialgia é feito sem precisar de exames, com base em dor difusa em pelo menos 4 de 5 regiões do corpo, sintomas persistentes por mais de 3 meses, exclusão de outras condições que possam justificar o sintoma. Só que aqui está o detalhe importante. Essa dor é migratória, incerta e muitas vezes difícil de descrever. Hoje está no pescoço, amanhã nos quadris, depois no peito. Isso desorienta os profissionais da saúde que ainda estão presos ao modelo biomédico que espera uma lesão local para justificar a dor. Mas na fibromialgia, a dor vem da disfunção do sistema nervoso central e por isso ela muda, flutua e raramente aparece igual de um paciente para outro. E tem mais, a dor não vem sozinha, ela costuma vir acompanhada de um verdadeiro combo de sintomas: fadiga incapacitante, sono leve com sensação de cansaço ao acordar, sensibilidade à luz, ruídos ou cheiros fortes, ansiedade, depressão e irritabilidade, dificuldade de concentração conhecida como fibrofrog e até distúrbios gastrointestinais, como intestino irritável. Um estudo publicado na Clínica Experimental de Reumatologia 2017 mostrou que mais de 80% dos pacientes com fibromialgia têm 3
ou mais desses sintomas. Isso explica por que tanta gente procura diversos especialistas, como neurologistas, reumatologistas e até psiquiatra, e recebe diagnósticos fragmentados, sem que ninguém conecte os pontos. O problema não é que os sintomas não existem. O problema é que a medicina tradicional ainda tenta encaixar cada sintoma em uma caixinha separada. Mas a fibromialgia não é uma doença isolada, ela é um padrão de sensibilização generalizada e precisa ser reconhecida como tal. Se você se identificou com esse conjunto de sintomas, e especialmente com a dor flutuante e a fadiga persistente, é hora de investigar com um profissional que entenda de dor crônica e sensibilização do sistema nervoso central. Mas se a dor muda de lugar e não aparece nos exames, o que realmente está acontecendo? Seu cérebro pode criar dor mesmo sem uma possível lesão? Sim, e isso não significa que a dor é inventada, significa que a dor é uma criação do sistema nervoso. E esse é um conceito que muda completamente a forma como a gente enxerga o corpo, a saúde e o tratamento. Para você entender, dor não é um reflexo direto de uma lesão. Ela é uma interpretação que o cérebro faz a partir dos sinais que chegam do corpo. Um artigo publicado na revista PEN 2020 explicou que as condições como fibromialgia, o cérebro entra em um estado de hipervigilância neural. Isso significa que os circuitos cerebrais envolvidos com a dor, como o tálamo, córtex somatosensorial, o córtex cingulado anterior e o sistema límbico, disparam mesmo sem uma ameaça real. É como se o volume da dor estivesse no máximo, mesmo com o corpo em repouso. E tem mais. Esse estudo mostrou que pessoas com fibromialgia têm uma falha no sistema inibitório da dor. Em um cérebro saudável, o cérebro regula, bloqueia estímulos irrelevantes, mas na fibromialgia, o filtro está quebrado e tudo passa a ser interpretado como potencialmente doloroso. A isso, a ciência dá o nome da dor neuroplástica. É o terceiro tipo de dor reconhecido atualmente, ao lado da dor nociceptiva, que vem de uma lesão real, como um corte ou uma inflamação. A dor neuropática, que vem de lesões nos nervos. E a dor nociplástica, que vem da alteração na forma como o cérebro processa a dor. Esse tipo de dor é como um erro de interpretação. O corpo envia o sinal leve, mas o cérebro entende como algo perigoso. Uma metáfora simples. Imagine uma central de segurança que dispara o alarme a cada vez que a porta se abre, mesmo quando é o dono da casa entrando. Não tem ameaça, mas o sistema aprendeu a reagir como se houvesse. E por que isso importa tanto? Porque se o cérebro pode aprender a sentir dor, ele também pode aprender a desligar esse alarme exagerado. E isso só acontece quando o paciente entende o que está acontecendo e se movimenta com segurança, confiança e orientação. O tratamento começa quando você entende que a dor é real, mas não precisa ser permanente e que ela não depende de machucar para existir. Ela depende como o seu sistema nervoso interpreta, responde. Mas não é só o corpo que sofre, a mente também adoece. Vamos entender por que saúde mental e dor crônica andam tão coladas. Quando até o médico duvida da sua dor. Uma das maiores dores de quem tem fibromialgia não está no corpo, está no olhar do outro. A dor física é invisível e, por ser invisível, muitas vezes ela não é validada. Em um estudo publicado na revista de Reumatologia em 2022, pesquisadores analisaram o impacto psicossocial da fibromialgia em comparação com doenças autoimunes como lúpus e artrite. Resultado: os pacientes com fibromialgia revelaram pior qualidade de vida, ou seja, a dor é intensa, constante e generalizada, mas como não aparece em exames, muitos profissionais não sabem como lidar com ela. E ao invés de dizer "eu não sei", acabam dizendo "isso é psicológico". O impacto disso é profundo. Estudos de neuroimagem
mostram que a sensação de não ser acreditado ativa áreas cerebrais semelhantes à dor física. É como se o julgamento do outro realmente doesse no cérebro. É como uma pessoa estar presa em um quarto escuro, gritando por ajuda. E do outro lado, alguém diz: você só está com medo do escuro. E o que isso gera? Medo de contar, medo de reclamar e, no fim, o paciente aprende a sofrer em silêncio. Por isso, o reconhecimento é o primeiro passo para o tratamento funcionar. A pessoa precisa entender que a dor não é exagerada nem emocional, é neurobiológica. E os profissionais precisam aprender a escutar sem julgar. Fibromialgia é uma dor real e validar essa dor já é parte do alívio. Tá, mas o que dá para fazer com tudo isso? A dor mexe com o corpo e destrói a mente. Quem vive com dor crônica sabe, ela não para na musculatura. Ela escorre para o sono, para o humor, para o foco, para o apetite e com o tempo você se sente exausto mentalmente. Segundo uma revisão publicada na Neuroscience em 2019, pacientes com fibromialgia apresentam alterações em neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina. Essas substâncias estão diretamente envolvidas com regulação da dor, humor e bem-estar, sono profundo e reparador, foco e motivação. E por isso que sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia e sensação de esgotamento mental são tão comuns na fibromialgia. E aqui é importante deixar algo claro. Isso não é psicológico no sentido de frescura. É neuroquímico. O sistema nervoso está hiperativo e desregulado. Em termos práticos, o paciente vive em modo de sobrevivência 24 horas por dia. É como se o corpo estivesse sempre se preparando para uma ameaça, mesmo sem perigo real. Resultado, o cérebro prioriza a dor e o medo e negligencia a memória, o humor e o raciocínio. Esse fenômeno é conhecido como fibrofog. Uma névoa mental torna tarefas simples extremamente cansativas. Por isso, o tratamento da fibromialgia não pode se limitar ao físico. A saúde mental precisa estar no centro do cuidado, não como algo secundário, mas como parte ativa da recuperação. Agora que entendemos como a mente e o corpo são afetados, vamos direto para a estratégia mais poderosa no controle da fibromialgia. Dá para viver bem com fibromialgia? A resposta direta é sim, é possível, mas não como uma pílula mágica, nem como da noite para o dia. As diretrizes da EULAR 2022, a maior autoridade europeia em reumatologia, afirma que o tratamento mais eficaz para fibromialgia não é um remédio isolado, mas sim uma abordagem multimodal. Isso inclui educação sobre dor. Entender como a dor funciona muda a forma como o cérebro responde a ela. Exercício físico, movimento progressivo, reorganiza o sistema nervoso e melhora a liberação de neurotransmissores. Sono e estresse. Regular o sono é fundamental para restaurar os circuitos cerebrais. Medicação, se necessário, com função complementar e não como tratamento central. A lógica do tratamento é essa. Quanto mais estratégias o cérebro recebe para se regular, mais ele reduz sua sensibilidade à dor. O maior erro é buscar o remédio certo ou a terapia certa. A pergunta certa é: qual a combinação ideal para mim? Um estudo publicado em 2017 comparou 4 grupos. Um grupo só remédio, outro só exercício e a combinação dos dois em um terceiro grupo. E por fim, um grupo só repouso. Resultado, a combinação entre exercício e medicação teve melhor resposta clínica nos primeiros 3 meses. Depois disso, o grupo com exercício manteve os resultados, enquanto o efeito da medicação foi se perdendo sozinha. Ou seja, o exercício é fundamental, a medicação pode ser aliada, mas nunca substituta. E a chave é personalizar. Fibromialgia não se cura com algo único, mas pode ser controlada com o plano certo e o profissional certo
do seu lado. Ok, o movimento ajuda, mas e os medicamentos? Eles têm lugar nesse tratamento? Vamos falar disso agora. A verdade sobre os remédios para o tratamento de fibromialgia. Remédio funciona? Funciona para algumas pessoas, por um tempo limitado e quase sempre como suporte, não como solução única. Um estudo importante sobre isso foi publicado na revista PEN em 2016, um dos periódicos mais respeitados em dor crônica. O que eles fizeram foi o seguinte: dividiram pacientes com fibromialgia em 4 grupos. Um grupo tomou apenas placebo, outro grupo tomou pregabalina, um anticonvulsionante usado como neuromodulador, e um outro grupo tomou duloxetina, um antidepressivo, e um grupo que usou a combinação das duas medicações. Eles acompanharam os pacientes ao longo de semanas, avaliando redução da dor, qualidade do sono, nível de fadiga e tolerância aos efeitos colaterais. Resultado: o placebo teve leve melhora, o que mostra o quanto a expectativa influencia. A pregabalina e a duloxetina sozinhas tiveram melhora moderada. A combinação das duas teve o melhor desempenho, com maior redução de dor e melhora do sono. Mas é aqui que está o detalhe importante: nenhum grupo teve melhora expressiva, duradoura, sem mudanças comportamentais associadas. Ou seja, a medicação ajuda a baixar o volume da dor por um tempo, mas não trata a causa da sensibilização. É como vimos no estudo anterior: o efeito da medicação tende a estabilizar ou até regredir se o paciente não se movimenta e não entende sua dor. Na prática, o remédio é uma ponte. Ele ajuda o paciente a sair do estado de alarme constante, para então entrar no processo ativo de recuperação, com movimento, sono, regulação emocional. Quando bem indicado, o remédio ajuda a iniciar o processo, mas sozinho ele não sustenta a melhora a longo prazo. A essa altura, você já viu como cada peça do tratamento tem um papel. Agora vamos organizar essas ideias para saber exatamente por onde começar. Tudo o que você precisa lembrar sobre fibromialgia. Hoje a gente viu que a dor da fibromialgia é real, mesmo sem aparecer nos exames. O cérebro entra em um modo de alarme crônico, mas isso pode ser revertido. Os sintomas vão além da dor: sono, humor, intestino, mente também sofre. O tratamento não é milagre, mas sim uma combinação de estratégia. Exercício físico é poderoso, mas precisa de suporte no início. Medicação tem seu lugar, mas funciona melhor quando é ponte, não destino. E o mais importante, o conhecimento é o primeiro passo da reabilitação. Se você entendeu isso, você já deu o primeiro passo para sair da sensação de impotência. Você não precisa esperar uma cura milagrosa, porque a transformação está no que você faz com o que entende. A fibromialgia é uma condição tratável. É mais do que isso, é uma condição gerenciável, com autonomia, mas só para quem assume o protagonismo da própria saúde. E se esse conteúdo te trouxe clareza, deixa aqui o seu like, compartilha com quem precisa e se inscreva no canal. Informação de qualidade pode ser o ponto de virada para muita gente que ainda não sabe o que está enfrentando. Fibromialgia é uma condição complexa, mas tratável. E quando você entende o que está acontecendo, fica mais fácil agir com confiança. Nos vemos no próximo vídeo com mais ciência aplicada, sem enrolação. Até mais!